Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos fazer exercícios envolvendo quadriláteros notáveis, ok? Então, na primeira questão, nós temos a imagem a seguir representa um quadrado de lado A dividido em 4 quadriláteros, numerados de 1 a 4. Sabendo que o 4 é um quadrado de lado B, então se daqui para cá é B, daqui para cá também é B. Se o total é A e daqui para cá é B, pessoal, então daqui para cá concluímos que é A menos B. Se daqui para cá é B, daqui para cá também é B. Aqui também é B. Aqui concluímos também que é A menos B. Aqui também perceba, ó, daqui para cá é A menos B. E aqui também A menos B. Temos então que 1, além de 4 ser um quadrado, o 1 também é um quadrado e o 2 e o 3 são retângulos. E que, segundo a questão, são idênticos, como nós podemos ver, o comprimento e largura, largura e comprimento. Assinala a alternativa correta que contém as expressões que representam as áreas dos quadriláteros 1 e 2, respectivamente. O 1 é um quadrado. A área de um quadrado é o lado ao quadrado. O lado é A menos B, então A menos B ao quadrado. Resolvendo A menos B ao quadrado, vamos ficar com o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E o quadrilátero 2, que é um retângulo, é só fazer base vezes altura, ou comprimento vezes largura, que no caso é B vezes A menos B. Distributiva B vezes A, vamos ficar com AB menos B vezes B, que é B ao quadrado. Então, temos aí a área do quadrilátero 1 e do quadrilátero 2, então daqui a letra B. Próxima questão diz, uma certa propriedade rural tem o formato de um trapézio, como na figura. As bases WZ e XY do trapézio medem 9,4 km e 5,7 km, respectivamente. E o lado YZ margeia um rio. Se o ângulo XYZ é o dobro do ângulo XWZ, como já está aqui, ó, na figura, a medida em quilômetros do lado XZ, que fica à margem do rio, é. Podemos começar aqui nessa questão fazendo o seguinte, ó. Traçando uma paralela a este lado aqui, saindo desse ponto, nós teríamos aí este segmento. Pronto, traçado aqui esse segmento paralelo a esse, nós temos que esse lado fica igual a esse e esse igual a esse. Aí temos então que se daqui para cá é 5,7, daqui para cá também é 5,7. Se o total é 9,4, fazendo 9,4 menos 5,7, temos que daqui desse ponto até o Z é 3,7. Fazendo 9,4 menos 5,7, temos que a medida daqui para cá é 3,7. Analisando os ângulos, nós temos o seguinte, que essa parte aqui, ó, W, X, Y, até chegar nesse outro ponto aqui, forma um paralelogramo. De acordo com as propriedades vistas para o paralelogramo, nós vimos que esse ângulo aqui é igual a esse. Então, veja só, pessoal, se aqui é B, então aqui também é B. Só que o total daqui para cá é 2B. Então, nós concluímos que daqui, que esse outro ângulo aqui, ó, também mede B. Observe, ó, que essa abertura aqui é igual a essa abertura aqui. Então, aqui é B também. Então, se esse ângulo mede B, esse ângulo mede B, significa dizer que esse segmento aqui
este lado, né, é congruente com este lado. Se esse trecho mede 3,7, então de Y até Z também mede 3,7. Então, o lado YZ, que é a margem do rio, mede 3,7. Então, aqui, letra E. Então, deu para fazer sem fazer cálculo, né? Apenas com observações e aplicando conceitos relacionados aos quadriláteros, né? As propriedades, por exemplo, de um paralelogramo. Então, próxima questão. A 3 diz a figura, né, fora de escala, representa o terreno plano onde foi construída uma casa. Sabe-se sabe-se do quadrilátero ABEF, né, que seus ângulos ABE, esse aqui e esse aqui são retos. AF mede 9, BE mede 13. O lado EF é 2 metros maior que o lado AB. Então, por exemplo, se AB mede X, o lado EF é 2 metros maior. Então, EF mede X mais 2. Nessas condições, quais são as medidas em metros dos lados AB e EF? Podemos fazer o seguinte, ó, se você traça uma das diagonais desse quadrilátero aqui, ó, de A até F. Aliás, de A até E. Observe que nós vamos ficar aqui com dois triângulos retângulos que compartilham da mesma hipotenusa, ou seja, AE tanto é a hipotenusa do triângulo AFE, como é a hipotenusa do triângulo ABE. Então, observe, no triângulo AEF, nós temos que AE é a hipotenusa, então AE ao quadrado é igual a 9 ao quadrado, né? É a soma dos quadrados dos catetos, então 9 ao quadrado mais x mais 2 ao quadrado. Ficamos que AE ao quadrado é igual a 81 mais aqui, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 4x, e o segundo ao quadrado dá 4. Ficamos que AE ao quadrado, 81 mais 4, 85, mais x ao quadrado, mais 4x. Considerando o triângulo ABE, temos a mesma hipotenusa, que é AE ao quadrado, igual aqui, veja só, os catetos são x e 13, x ao quadrado mais 13 ao quadrado. X ao quadrado mais 169. Igualando as duas expressões, ó, já que se trata do mesmo segmento AE, igualando, nós vamos ficar, então, com x ao quadrado mais 4x mais 85, igual a x ao quadrado mais 169. Observe aqui que, né, podemos cortar aqui x ao quadrado com x ao quadrado. Esse 85 que está somando pode passar subtraindo. 169 menos 85 dá igual a 84. Esse 4 que está multiplicando passa dividindo. Encontramos x igual a 21 metros. Então, se x é igual a 21 metros, temos que AB é igual a x, então AB mede 21 metros e o segmento EF, que é x mais 2, então 21 mais 2 mede 23 metros. Ok? Próxima questão. Um terreno com um perímetro de 176 metros é subdividido em 5 retângulos congruentes, como mostra a figura a seguir. Então, o perímetro de qualquer um dos 5 retângulos congruentes vale. Então, nós podemos fazer o seguinte. Se são congruentes, quer dizer que todos eles têm o mesmo comprimento e largura. Então, se eu vier nesse aqui dizer, por exemplo, que aqui mede x, que daqui para cá mede x, daqui para cá mede y, os outros que são congruentes serão a mesma medida. Então, daqui para cá também é x e y, esse aqui também x por y.
No caso, esse aqui seria y e x, esse outro também y e x, certo? Congruentes, mesmo comprimento, mesma largura. Considerando o terreno como um todo, o perímetro dele é 176 metros. Então, fazendo a medida do contorno, perceba, seria somar x mais x mais x mais y mais y mais x mais y mais y mais x e o mais y. Seria x mais x mais x mais y mais x, aí mais y mais y mais x e mais y, mais x e mais y. Tudo isso igual a 176 metros. Juntando todos os x, temos 5x. Juntando todos os y, temos 4y, igual a 176. Outra observação que podemos fazer aqui, já que se trata de, digamos que um retângulo, né? Temos que essa medida deve ser igual a essa, confere, temos x mais y igual a x mais y. E essa tem que ser igual a essa. Aqui em cima nós temos 3x. E aqui embaixo temos 2y. Concluímos então que 3x deve ser igual a 2y. Então, nós podemos substituir essa informação aqui nessa expressão. Veja só, temos 5x. 4y é a mesma coisa da gente ter 2, ou ter 2 vezes 2y, que 2 vezes 2 é 4. Agora eu vou trocar esse 2y que nós temos aqui, ó, esse 2y, vou substituir por 3x. 3x. Aqui 2 vezes 3, 6. Ficamos com 11x igual a 176. Esse 11 que está multiplicando passa dividindo. Encontramos x igual a 16. 16 metros. Se x é 16 metros, vamos fazer aqui, ó. Nós temos que 3x é igual a 2y. Vamos ficar com 3 vezes 16 igual a 2y. 3 vezes 16 dá 48. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Encontramos y igual a 24 metros. Temos x, temos y. A questão quer um perímetro de qualquer um dos 5 retângulos congruentes. Então, se você considerar um retângulo desse e fazer um perímetro dele, ó, o perímetro, perceba, vai ficar x mais y mais x mais y. Certo? Então, ficaria 2x mais 2y, o perímetro de um desses retângulos. No caso, o x é 16 e o y é 24. Então, aqui vai ficar 32 mais 48. Então, o perímetro de um terreno desse aí, ou seja, de um retângulo desse, é 80 metros, ou seja, letra A. Certo? Então, um perímetro, né? Um terreno foi subdividido em 5 retângulos congruentes. Cada um desses retângulos tem 80 metros de perímetro. Próxima questão. Considere um losango ABCD, em que M, N, P, Q são os pontos médios dos lados AB, BC, CD, DA, respectivamente. Um dos ângulos internos desse losango mede alfa, sendo 0 menor que alfa menor que 90, ou seja, alfa é um ângulo agudo. Nessas condições, o quadrilátero convexo MNP e Q é, né, uma dessas figuras. Vamos construir, então. Então, temos aqui um losango qualquer, A, B, C, D, em que um dos seus ângulos, que no caso aqui é o ângulo em A, ó, é um ângulo menor que 90. Ó. Então, se aqui em A é alfa, aqui em C também mede alfa. E esse outro aqui, que é um ângulo obtuso, será, então, a medida de 180 menos alfa, né? Aqui e aqui.
Considerando os pontos médios agora de cada um dos seus segmentos, né? AB, ponto médio aqui seria o M. BC, o ponto médio aqui seria N. CD, o ponto médio seria P. E Q, o ponto médio em DA. Unindo esses quatro vértices, nós observamos que a figura formada é um retângulo. Observe. Unindo os pontos médios, né, de cada segmento, né, de cada lado desse losango, observa-se que o quadrilátero convexo montado, né, MNPq, é um retângulo, né, que não é um losango. Então, letra B. A próxima questão nós temos, né, o trapézio representado na figura tem bases medindo 12 centímetros e 4 centímetros e os ângulos internos da base maior medem 60 e 30. Seu perímetro em centímetros é igual a... Se a gente quer encontrar o perímetro, nós vamos precisar da medida de todos os lados, né? Já que um perímetro é a medida do contorno de uma figura. Falta esse lado aqui, vamos chamar ele de x. Falta esse outro lado aqui, vamos chamar ele de y. Como se trata de um trapézio escaleno, né, em que seus lados oblíquos são diferentes, vamos traçar uma paralela a uma dessas duas aqui. Ou traçar uma paralela ao x desse lado aqui, ou traçar uma paralela ao y desse lado aqui, né? Fica a sua escolha. Então, considerando aqui, ó, esse lado traçado nesse vértice aqui, até esse ponto, esse lado aqui sendo paralelo a este, teremos o seguinte: se esse lado é paralelo a esse, então esse lado aqui também mede y. Nós temos que se aqui mede 30, aqui também mede 30. Se aqui mede 60, aqui mede 30, né? Considerando que a soma dos ângulos internos de um triângulo deva ser 180, então aqui mede 90. Ó. Outra coisa que podemos perceber é que, sendo isso aqui um paralelogramo, daqui para essa aqui é y, se daqui para cá é 4, daqui para cá também é 4. Se esse trecho daqui para cá é 4 centímetros e daqui para cá o total é 12, então aqui é 8 centímetros. Então, veja só, nós temos um triângulo retângulo, temos o ângulo de 60 e o de 30, nós podemos usar seno e cosseno para encontrar o x e encontrar o y. Então, você se posicione, considere o 60 ou considere o 30 e para fazer o seno ou o cosseno. Se eu considerar o 60, vamos fazer aqui o seno de 60. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, veja, o cateto oposto ao 60 é o y, a hipotenusa é o 8, né? Fazendo meio pelos extremos aqui, ficamos que y é igual a 8 vezes o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Simplificando aí, 8 dividido por 2 dá 4. Y é igual a 4 vezes a raiz de 3 centímetros. Fazendo o cosseno de 60. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ó, perceba que o lado adjacente ao 60 é o x, então fica x, a hipotenusa 8. Esse 8 que está dividindo passa multiplicando, então fica x igual a 8 vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 1 meio. Então, ficamos com x igual a 4 centímetros. Fazendo o perímetro agora total aí do trapézio, é x mais 4 mais y mais a medida da base maior, que é 12.
Aí o x mede 4, x vale 4, o y vale 4 raiz de 3, mais o 12. 4 mais 4 dá 8, 8 mais 12 dá 20, 20 mais 4 raiz de 3, né? Centímetros, que daí então a letra E, certo? Próxima questão. No retângulo OYZW, E é um ponto do lado ZW equidistante de O e Z. Se a medida do ângulo WOE é 7 vezes a medida do ângulo ZOY, então a medida em graus do ângulo EOZE. Logicamente, um desenho vai auxiliar, né, a resolução da questão, então vamos desenhar para facilitar a interpretação. Então, temos um retângulo OY, Z, W, marcamos um ponto E no lado ZW, um ponto E aqui qualquer, um ponto E que é equidistante a O e Z, ou seja, a distância de O até E é igual à distância de E até Z. O é igual a E, Z. A questão ainda diz que se a medida do ângulo WOE, no caso é esse ângulo aqui, é 7 vezes a medida do ângulo ZOY. Vamos traçar esse ângulo aqui, ó, ZOY. Então, o ângulo, vamos dizer, chamar então o seguinte, esse ângulo ZOY, vamos chamar ele de X. ZOY é X. Aí, a medida do ângulo WOE, que é esse daqui, é 7 vezes a medida desse ângulo aqui. Então, seria 7x. Veja só, é ângulos alternos e internos, né? Se aqui é x, aqui também mede x. Ó. Pode observar, essa abertura aqui é igual a essa abertura aqui. Já que esse lado é igual a esse, ó. E aqui nós temos a diagonal do retângulo. Então, aqui é x e aqui também mede x. Essa medida de E até Z, ela é equidistante, né? De E até O é a mesma distância de E até Z. Então, esse lado é congruente com esse. Se este lado é igual a esse, então esse ângulo também é igual a esse. Então, aqui também mede x. E já que se trata de um retângulo, nós sabemos que o ângulo, né, em cada vértice de um retângulo é 90 graus. Então, observe que 7x mais x é igual a 90 graus. 7x mais x dá 9x, igual a 90. 9 que está multiplicando passa dividindo. Temos, então, x igual a 10 graus. Letra C. Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus. Se cuidem e até a próxima aula.